Vamos iniciar mais uma apresentação em videoaula, Conceitos Básicos de Química. Agora que nós já estudamos as mudanças de estado, já sabemos o que é ponto de fusão e ponto de ebulição, vamos aprender a determinar qual o estado físico que uma substância apresenta em determinada temperatura. Em geral, o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias são dados para você na questão, você não tem obrigação de memorizar. Eu acredito somente da água, que é a substância mais comum e mais abundante aqui no planeta, que você deva conhecer e não esquecer. Mas as outras substâncias, em geral, serão dadas para você o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tendo em mãos o ponto de fusão, lembrando que o ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Já o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Então, você tendo em mãos esses dois dados, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, basta você fazer uma reta e lembrar que se a temperatura estiver antes do ponto de fusão, ou seja, abaixo do seu ponto de fusão, a substância estará no estado sólido. Se a temperatura estiver acima do ponto de ebulição, a substância vai estar no estado gasoso, ok? Já se a temperatura estiver entre o ponto de ebulição e entre o ponto de fusão, a substância estará no estado líquido. Então, só colocar isso em mente que você jamais vai errar uma questão sobre estado físico. Vamos ver um exemplo, ácido acético, tá? Então, o que acontece? Se ele estiver numa temperatura de menos 180, ele está no estado sólido. Por quê? Porque o seu ponto de fusão é menos 166, veja, ponto de fusão menos 166. A temperatura é menos 180, então está abaixo do ponto de fusão. Então, ou seja, é menor que o ponto de fusão. Então, se a temperatura estiver menor que o ponto de fusão, o estado é sólido, tá certo? Já o ácido acético a 25 graus Celsius, ele estará no estado líquido. Por quê? Porque o ponto de fusão é menos 166 e o ponto de ebulição é 118, veja bem, positivo. 118. O 25, ele é menor que o 118, ele está aqui no meio, nessa área. Então, essa área corresponde ao estado líquido, tá certo? Já a 120 graus Celsius, o ácido acético, ele se encontra no estado gasoso. Motivo, 120 é maior que 118, está acima do 118, que é o ponto de ebulição. Então, é desta maneira que você analisa o estado físico de qualquer substância. Basta ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Vamos agora resolver um exercício como exemplo, tá certo? Uma questão que já caiu em processo seletivo, FUVEST São Paulo. Considerando a tabela a seguir, oxigênio, fenol e pentano. Ele te dá 3 substâncias diferentes. E ele te dá na tabela o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, é uma questão bem direta, tá certo? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição. Qual o estado físico dessas substâncias? Ele quer o estado físico dessas 3 substâncias a temperatura ambiente. Então, ele falou aqui a qual temperatura ele quer o estado, a temperatura ambiente. Observação, considere 20 graus Celsius como a temperatura ambiente. Então, a temperatura que ele quer ambiente, vamos considerar como 20 graus, tá certo? Ele pede na questão. Então, qual é o estado físico do oxigênio a 20? Qual é o estado físico do fenol a 20? Qual é o estado físico do pentano a 20? É isso que ele quer. É uma questão direta, simples. Se você lembrar o que já foi repassado para você. Então, vamos ver aqui o primeiro caso. 20 graus Celsius, olha só, 20, tá? Está acima do ponto de fusão e do ponto de ebulição do oxigênio. O ponto de fusão dele é menos 218,4. E o ponto de ebulição é menos 180. Então, tudo número negativo, olha só. Ponto de fusão negativo, ponto de ebulição negativo. E 20 graus Celsius é um número positivo. Então, ele está acima do ponto de ebulição. Se ele está acima do ponto de ebulição, o estado é gasoso, tá certo?
Então, nesse primeiro caso aqui, o caso do oxigênio é o estado gasoso, porque está acima do ponto de ebulição. Vou fazer um desenho aqui para a gente relembrar o que já foi repassado para você. Você bota uma reta, aí você tem o ponto de fusão, não é isso? Ponto de fusão e o ponto de ebulição. Se estiver acima do ponto de ebulição, estado gasoso. Abaixo do ponto de fusão, estado sólido. No meio, estado líquido. Tá certo? Então, assim foi repassado. Então, é assim que é fácil a questão. Bom, o fenol agora. Bem, o fenol, o ponto de fusão é 43 e o ponto de ebulição é 182. Nesse caso, o 20, veja bem, o 20 está abaixo do ponto de fusão. Se o ponto de fusão é 43, 20 está abaixo, então está nessa região aqui, ó. Então é o estado sólido, ok? Já o pentano, o ponto de fusão é menos 130 e o ponto de ebulição é 36. O 20 ele se encontra entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, pode ver. O 20 não é menor que o 36? É, o 20 é menor. Agora aqui é menos 130, então o 20 não é menor que menos 130, então fica no meio, tá certo? No meio é o estado líquido. Então assim a questão se resolve. Então, como resposta para essa questão, oxigênio, estado gasoso, fenol, estado sólido e pentano, estado líquido. Então, questão bem simples. Chegamos ao fim de mais uma apresentação em videoaula.